Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva e quero falar hoje sobre Byung-Chul Han, filósofo asiático, ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Quero abordar o livro Psicopolítica e nesse livro eu quero falar hoje sobre o quarto capítulo, cujo título é Biopolítica. Então vou começar falando sobre poder soberania. O que ele faz nesse capítulo? Ele vai trabalhar o poder soberania, que é um conceito Foucaultiano, vai passar para o poder disciplinar, depois para o biopoder e vai terminar então saindo do debate estritamente Foucaultiano e chegando naquilo que é original do Byung-Chul Han quando ele começa a falar de psicopoder. Eu vou fazer então essa trajetória junto com Byung-Chul Han. Vamos lá. Poder soberania. O poder soberania é o poder da espada, quer dizer, é o poder do rei, é o poder como era exercido no mundo antigo, medieval, no máximo início da modernidade, né? Ele ameaça de morte, ele faz com o privilégio de se apoderar dessa vida para suprimi-la. O poder disciplinar, ao contrário, não é um poder de morte, é um poder de vida cuja função não é matar, mas a imposição completa da vida. Então, ele diz assim, ó, a passagem do poder soberania ao disciplinar se deve ao câmbio da forma de produção, a saber, da produção agrária à produção industrial. Então você tem no mundo antigo, medieval, uma forma de produção predominantemente agrária e uma forma de poder exercida pelo poder soberania. O que é o poder soberania? É o poder de matar, né? Quer dizer, você não tem tecnologia para punir todo mundo, então você pune de forma exemplar algumas poucas pessoas. Em tese, todo crime cometido é um poder de lesa majestade. Quando você comete um crime no território de um rei, de um imperador, você está lesando o rei, o imperador, ele então vai executar essa pessoa. Como ele não pode executar todo mundo, ele não pode chegar e matar toda a população, então ele mata algumas pessoas e faz isso a partir de um espetáculo público, né? Vamos lembrar, por uma questão de facilidade, né, que Jesus, né, o Messias do cristianismo, o Deus encarnado do cristianismo, ele foi executado pelo Império Romano numa morte de cruz. O que é a morte de cruz? É o modo como os romanos executavam os traidores do Império. Por que Jesus morreu na cruz? Porque você precisava promover uma morte dolorosa, longa, e essa morte deveria ser um espetáculo público. Jesus fica pregado lá e as pessoas têm que olhar para aquilo e falar, olha o que acontece com quem enfrenta ou com quem desafia o Império Romano. E com isso, o sujeito vendo aquele cara sofrendo na cruz, vendo a pessoa ali sendo massacrada publicamente, já fala, ele vai pensar duas vezes antes de se contrapor ao Império Romano. Essa é a principal estratégia de poder no mundo antigo e medieval, que o Foucault chama de poder soberania. Foucault, tá? O Byung está usando Foucault aqui, ele está montado até esse momento e ainda um pouquinho mais na filosofia do Foucault. Na parte final ele vai então se posicionar para além do Foucault quando vai falar de psicopoder. Depois ele diz, tá, o poder soberania se esgota e se institui uma nova modalidade de poder, que é o poder disciplinar. Ele diz, ó, o poder disciplinar, ao invés de atormentar o corpo, ele o fixa em um sistema de normas, né? O que faz o poder soberania? Mata o corpo, né? Executa o sujeito. O poder disciplinar não. Em vez de matar o corpo, de extinguir o corpo, ele disciplina o corpo, né? Ele enquadra esse corpo num sistema normativo, né? Ele cria um sistema para enquadrar esse corpo e um sistema para enquadrar o corpo que não se enquadrou no sistema, né? Por isso existem os asilos, os hospitais, esses, entre aspas, depósitos de seres humanos que não estão enquadrados na norma. Ele diz, o poder disciplinar é um poder normativo, submete o sujeito a um código de normas, preceitos e proibições, assim como elimina os desvios e as anomalias, certo?
né? Então, a sociedade, por exemplo, da racionalidade precisa criar um espaço de reclusão para quem está desvestido, supostamente desvestido da sua racionalidade. Para isso se criam os hospitais psiquiátricos. A sociedade do trabalho também bota na prisão ou no hospital o sujeito que não quer trabalhar, e por aí vai, né? Quer dizer, você tem as instituições de reclusão para aqueles que não se enquadram na norma. Então, você tem a norma, você tem a vigilância, e o sujeito que não se enquadra na norma, ele vai para uma instituição de reclusão. Depois ele fala em uma terceira modalidade, o biopoder. Ele diz: tanto o poder soberania como o disciplinar exercem a exploração do outro. E ele diz um pouco mais adiante: dela se ocupa a biopolítica, a reprodução, as taxas de natalidade, mortalidade, o nível de saúde, de esperança de vida se converte em objeto de controles reguladores. A biopolítica é uma forma de governo da sociedade disciplinar. A biopolítica se serve da estatística de população e não tem nenhum acesso à dimensão psíquica, não provê nenhum material para o psicoprograma da população. Está dizendo que essa expressão biopoder é uma expressão do poder disciplinar. Só que ele está mostrando um uso específico aqui. Qual é o uso específico? Ele está dizendo que governos utilizam dados estatísticos para manipular essa população. Taxas de natalidade, taxas de mortalidade, taxas de fertilidade. Então os governos empreendem ações voltadas para a população, né? Para exercer poder sobre a vida das pessoas, mas ele está vendo que essa é uma estratégia de poder disciplinar. Quer dizer, a gente ainda não saiu do âmbito do poder disciplinar. Até aqui é Foucault. Daqui em diante, quando ele começa a falar de psicopoder, a gente entra então na autenticidade, então, ou no Byung-Chul Han indo para além do Foucault. Ele vai dizer: tá, tudo bem, o Foucault descreveu bem o mundo antigo, medieval, descreveu bem o mundo da modernidade até agora, mas o Foucault morreu em 84. E o Foucault percebeu que estava se instituindo uma nova modalidade de poder, mas o Foucault morreu muito cedo. Então agora é necessário criar uma nova categoria para descrever o que está acontecendo nas últimas décadas. E o que está acontecendo nas últimas décadas é que uma nova modalidade de capitalismo se instituiu, que é o neoliberalismo. E essa nova modalidade de capitalismo tem uma forma específica de exercício do poder que o Byung chama de psicopoder. E ele diz assim, a partir do Big Data é possível construir não somente o psicodrama individual, mas também o psicodrama coletivo. Quem sabe a gente possa incluir aí também o inconsciente. Desse modo seria possível iluminar e explorar a psique até a sua dimensão inconsciente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a tecnologia permite, na atualidade, se conheça muito sobre a interioridade do sujeito e que talvez a tecnologia permita, inclusive, perceber o que se passa, inclusive no inconsciente do sujeito. Quer dizer, você pode ter dados sobre o sujeito que nem o sujeito tem sobre si mesmo, né? E isso confere para quem detém toda essa tecnologia um poder gigantesco, né? Então, nós vivemos num mundo digital, e nesse mundo digital há uma nova modalidade de poder, né? Então, viemos de um mundo de produção agrária, passamos para o mundo capitalista, inicialmente um capitalismo agrário, inicialmente um capitalismo industrial, saímos do capitalismo industrial, não significa que as indústrias não existam mais, mas a principal fonte de renda está ligada ao mundo digital, às big techs, e isso leva também a uma produção de muita informação sobre os sujeitos e também a um convencimento de que esses sujeitos devem ser empreendedores, devem ser os patrões e patroas de si mesmos. E isso permite que esses poderes adentrem a interioridade desse sujeito e explorem
essa interioridade e convençam esses sujeitos a fazerem determinadas coisas. Em tese está todo mundo convencido a ser patrão, patroa de si mesmo, a explorar a si mesmo, né? E por aí vai. É disso que estamos falando, tá bom? Nós vamos continuar explorando esse tema. Eu espero te encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!